Aleluia. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, ele fala assim: ó, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos de vossa justiça. Aleluia. Você crê que Deus é justiça? Você crê que Deus, Ele respalda todas as coisas em sua vida? Aquele que dá o fruto, aquele que traz o fruto para nós, esse fruto ele se multiplica. Sabe como? Quando nós abastecemos os céus com os nossos dízimos e as nossas ofertas, Deus abastece a nossa casa. Deus traz frutos não apenas para nós, mas para os nossos filhos. Quando o meu filho entrou na faculdade, já era a época dele começar a trabalhar. E ele começou a procurar emprego e não conseguia encontrar. E eu falei para ele: pastor, existe um caminho. E ele falou: que caminho, mãe? Eu falei: oferte. Oferte a Deus e fale para Deus o que é que você quer. Ele falou: mãe, eu quero trabalhar naquele lugar. Mas eu já fui lá, já fiz entrevistas, eles falaram que eles não estão precisando. Mas eu queria trabalhar lá. Nós fomos para o encontro com Deus e lá no encontro, o meu filho pegou tudo que ele tinha no bolso. E ele veio para mim e falou assim: mãe, eu vou ofertar e vou crer. Eu vou ofertar ao Senhor o meu emprego. E ele pediu: eu quero trabalhar naquele lugar. Na segunda-feira, pastor, o meu filho foi chamado, que hoje é o Hospital Mackenzie. Ele foi chamado e na entrevista eles falaram: olha, abriu uma vaga, não sei como, mas abriu essa vaga, não tinha essa vaga, mas abriu essa vaga. Então nós vamos pedir para você fazer os exames, tudo certinho, e trazer aqui para nós colocar você como assistente de laboratório. Amém. Ele falou: mãe, não era vaga. Eu falei: calma, o Senhor já está colocando você lá dentro, você tem que ter fé. Não desmanche aquilo que Deus está fazendo para você. No terceiro dia, o hospital ligou para ele e falou assim: olha, infelizmente essa vaga não vai poder ser sua, porque você é universitário e a tua função é maior. Então nós vamos fazer uma proposta para você. Nós vamos colocar você dentro da transfusional. Era o lugar onde ele queria. No lugar aonde ele pediu a Deus. Nós vamos colocar você lá dentro da transfusional. E você vai ganhar o dobro do que você iria ganhar como ajudante de laboratório. Aleluia. Você crê que Deus pode fazer isso? Amado, o dízimo que você traz, a oferta que você traz, os seus filhos estão vendo. Mesmo que eles sejam pequenininhos, ensine eles a trazer a ofertinha aqui na frente. Porque eles estão aprendendo a plantar num lugar onde tem semente. Davi já dizia: eu fui moço e hoje sou velho, e eu nunca vi um justo mendigar o pão. Quando nós falamos mendigar o pão, não é só a comida que está na sua mesa. Engloba tudo aquilo que você deseja. E desde aquela época, meu filho está lá na transfusional. Você crê que Deus pode abrir uma porta assim? E é interessante que eles falaram: mas ele é estudante de biomedicina ainda. Ele não pode ser contratado como funcionário. Mas o currículo dele era tão bom, graças a Deus, que nós devemos olhar para os nossos filhos e ajudá-los a ter uns currículos bons. Que ele falou: não, eu não vou colocar ele como estagiário, ele vai entrar como funcionário aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Tome essa palavra para você. Aquele que nos dá a sementeira. Nós não estamos plantando só para nós. Nós plantamos para a nossa geração, para os nossos filhos. E eu vejo meu filho colher hoje o fruto da obediência. Eu quero que você coloque a tua melhor oferta. Pegue a tua melhor oferta. Pegue o seu dízimo
e entregue ao Senhor. E tenha certeza que o Senhor irá te responder, porque é Ele que traz o fruto, amém? Levanta a sua mão para cima. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos os dizimistas, Pai. Nós declaramos, Senhor amado, a unção, Senhor, sobre a vida deles, de conquista, Senhor amado. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos os ofertantes, Pai. Que esta oferta, Senhor, venha, Senhor amado, fazer jus no mundo espiritual, Senhor. E trazer, Senhor, o que eles querem, Senhor, no mundo físico. Nós não barganhamos contigo, Pai. Nós cremos, Senhor amado, que o Senhor nos dá, Pai. Porque o Senhor é o nosso Pai, Senhor. E nós entregamos a Ti, porque somos gratos, Senhor amado, pela semente que o Senhor traz em nossa casa. Assim, agradeço a Ti, Pai. E, Senhor amado, que está com falta em sua casa, meu Deus e meu Pai, você está procurando um emprego, Senhor, abre as portas, Senhor amado, mostra a ele, Senhor, que há Deus aqui, que há Deus em Israel, e o Senhor faz, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por este povo, Senhor amado, em o nome de Jesus. Traga a sua oferta com alegria, amados, na presença de Deus. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, e as nuvens Canta, meu irmão, canta. Adora o Senhor. Ele vai fazer de novo. O Senhor vai fazer de novo. Se Ele já fez, tenha certeza. Seu nome Jireh, irás fazer de novo. Eu creio em Ti, seja o que houver, venha o que vier, irás fazer de novo. Eu creio em Ti, vivo do que vejo, vivo do que creio, irás fazer de novo. É, Papai do céu, nós cremos, Pai amado, aonde o Senhor já plantou o Teu amor, Pai, aonde o Senhor já trabalhou na vida de uma pessoa, Pai, o Senhor sempre vai fazer, o Senhor vai fazer novamente, Pai. Eu creio, Pai eterno, Pai querido, que aquele que experimentou a Tua graça, o Teu amor, as Tuas misericórdias, Senhor, Ele vai vivenciar, Senhor meu Deus, muito mais do que aquilo que Ele viveu, daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós pensamos. Pai eterno, é no Teu poder, Pai, que nós oramos, Senhor, é no Teu poder que nós clamamos, Senhor, para que os Teus milagres aconteçam, Pai. Abre as comportas do céu, Pai, e derrame do Teu poder, derrama do Teu amor, derrama das Tuas misericórdias, que a Tua graça siga, Senhor meu Deus, aqueles que creiam, Pai. Maravilhoso Deus, nós te amamos o Pai, e nós estamos aqui esta noite para experimentar o melhor de Ti, Pai. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Eu não sei quanto você é, mas eu estou esperançoso que esta noite o Todo-Poderoso tem algo muito grande para fazer na minha vida e na sua. Você crê nisto? Se Ele já fez algo, pode ter certeza que Ele vai fazer de novo. Se Ele não fez, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Tá? Amados, eu queria que você se colocasse em pé. E nós gostaríamos de estar orando. Pastor Noto,
Esta noite ele não pôde estar presente. Coisa de piapançudo mesmo. Ele virou o pé e teve que ir para o hospital. Não é nada grave, mas por cuidados ele foi aí procurar ajuda. E eu gostaria de nós estarmos orando, que o Senhor trate dele com amor. Vamos orar? Levanta a sua voz, ore pelo teu pastor. Pai Todo-Poderoso, teu filho está debaixo da tua mão, Senhor. Ele está debaixo do teu poder, Senhor. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor, Pai. Por isso, neste momento, Pai eterno, Pai querido, que o teu livramento chegou, que o teu poder possa tocar agora também, Pai, na vida dele. E em nome de Jesus, Pai, que não tenha acontecido nada demais, Senhor. Seja só um momento de descanso na vida de nosso pastor. Só um momento dele sair da rotina, Senhor. Dele sair, Senhor, meu Deus, ao encontro de um milagre maior, Pai. Em nome de Jesus, visita ele nesse hospital agora, Pai. E cuida dele. Usa teu filho naquele lugar, Pai. Não deixa ele passar despercebido, Pai. Ele é instrumento do Senhor. Aonde ele estiver, Pai, que a boa palavra do Senhor esteja contigo. E em nome de Jesus, traz o livramento para ele, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Podei vos assentar e abra a boa palavra de Deus no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 6 e 7. Se tiver na versão NVI, aleluia. Eu quero ler com você na versão NVI, diz assim: não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, crucificado? Ele ressuscitou, aleluia, não está mais aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Amém? Amados, olha, eu confesso que eu sou apaixonado pela história desse discípulo, que por coincidência tem o mesmo nome meu. E eu, quando vejo o trabalhar de Deus na vida de Pedro, eu vejo o quanto o amor de Deus é grande por nós. E o tema nesta mensagem, como a Páscoa é a minha segunda chance. É a sua também. A Páscoa está chegando, é um tempo de alegria, um tempo de renovação, é um tempo onde podemos contemplar a graça do Senhor através da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas essa graça, ela é tão poderosa que ela chegou antes. Ela chegou antes a homens extraordinários. Homens que foram levantados, homens que foram chamados para fazer a obra do Senhor. E entre eles está o discípulo Pedro, o apóstolo Pedro. E naquela manhã de domingo, de Páscoa, Pedro estava precisando de uma segunda chance. Talvez você esteja precisando muito de uma segunda chance. Pedro precisava. Pedro é um homem impressionante, é um homem extraordinário, onde nós podemos usá-lo como exemplo para nossas vidas. Podemos aproveitar todos os erros de Pedro, todos os acertos, todas as coisas boas que ele fez e nos espelharmos em Pedro. Ele é o tipo de pessoa que, se ele estivesse no meio de nós, ou você corria dele, ou você detestava ele.
porque ele era um homem que era diferente. Eu não sei se você já passou por um momento difícil da sua vida, onde você cometeu um erro, pisou na bola, machucou alguém, ou você fez ou falou algo que te entristeceu muito. Sabe aquele dia que você volta para casa fazendo uma autocrítica de você? Cara, eu e a minha boca grande, por que eu falei isto? Que besteira, pisei na bola na frente de todo mundo. Nunca mais eu volto lá. Pregar? Eu? Ah, pastor, que arrume outro. Quantos de nós já falou isso? Eu subir naquele altar, abrir o culto? Não, não é para mim. Sabe, às vezes a gente se acha tão capacitado. Às vezes a gente acha que podemos fazer qualquer coisa. Nós somos preparados, somos os melhores. Olhamos e vemos e estamos prontos. Eu estou pronto. Pode me chamar. Mas não é bem assim. Às vezes a gente pisa na bola, a gente vacila, a gente erra. E Pedro, ele era impulsivo. Pedro, ele era impetuoso. Pedro, ele era campeão em bola fora. O Pedrão, se você for olhar toda a caminhada de todos os discípulos, quem é que aparece? Toda a passagem está lá Pedro, fazendo a coisa certa e ao mesmo tempo algo errado. Agora, na Páscoa, Pedro pisou no balde, chutou o balde. Pedro fez tudo o que não devia. Pedro aproveitou a Páscoa e ele errou tudo o que tinha que errar. E eu queria com vocês compartilhar um resumo dos erros de Pedro. Daquilo que Pedro fez, daquilo que Pedro cometeu num único dia. E o que levou a uma situação bem incômoda. Aquele momento terrível que você acha que acabou tudo para você. Sabe, naquele dia, Jesus escolheu Pedro e João, dia da Páscoa, dia da ceia do Senhor. Jesus escolheu Pedro e João. Por que é Pedro e João? Dois apaixonados. João apaixonado por Jesus. Pedro apaixonado por tudo que ele fazia. E tudo que ele fazia com força. E eles foram preparar a ceia do Senhor. Durante a ceia, o Senhor chegou e sentado todos, Jesus percebeu que ninguém tinha lavado os pés, nem as mãos. E é costume do judeu. O judeu não come sem lavar os pés e sem lavar as mãos. E Jesus percebeu, ele falou, ninguém se dispôs, não há um servo, nenhum deles se dispôs a lavar os pés, nem do mestre e nem de nenhum deles. E o Senhor levantou-se, pegou uma toalha, uma bacia e água, e começou a lavar os pés de todos eles. Mas quando chegou diante de Pedro, Pedro se colocou em oposição ao Senhor. Os meus pés? Os meus o Senhor não vai lavar. Não, de jeito nenhum. O Senhor lavar meus pés? Jesus olhou para Pedro e Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Pedrão já pisou na bola no começo, porque ele, se eu
não terei parte, porque o Senhor eu não quero que o Senhor lave meus pés. Então lava meus pés, lava minha cabeça, lava minhas mãos, lava o corpo todo. Sabe? Verdade forte. A Páscoa começa a ceia do Senhor. Durante a ceia, o Senhor levantou uma questão: quem seria que iria traí-lo? Pedro, por timidez, ele não falou. De vergonha, talvez, naquele momento, ele falou: já pisei na bola uma vez, não vou perguntar. Ele se quietou e não perguntou quem era o traidor. Ele pediu para João perguntar. Sabe, nós somos assim. Eu pisei na bola, vou ficar quieto agora, não vou falar mais nada, porque se eu abro a minha boca... Mas ele era impetuoso, ele não perdia a oportunidade. E quando eles saíram do cenáculo e foram em direção ao Monte das Oliveiras, o Senhor Jesus falou para eles: hoje todos vocês vão se escandalizar e me abandonar. Porque está escrito: ferirei a ovelha, o pastor, e as ovelhas fugirão. Pedro, de jeito nenhum, Senhor, eu não te abandonarei, eu não te negarei, mesmo que todos eles te abandonem, eu não te abandonarei, eu não deixarei, eu estou disposto até ir à prisão e à morte contigo. Jesus olha para Pedro: Pedro, ainda esta noite, Pedro, antes do galo cantar, 3 vezes você vai me negar. Antes do galo cantar 3 vezes, você vai negar que me conhece. O Senhor convoca Pedro, Tiago e João para orar. Quando chegaram no Getsemane, o Senhor falou: vamos orar para que o tentador não vos atormente. E o Senhor se deslocou em oração e por 1 hora orou. Quando voltou, encontrou-o dormindo. E o Senhor repreendeu novamente Pedro: tu não é capaz de orar pelo menos 1 hora comigo? Orem para que não sejam atormentados. Mais uma vez, Pedro é repreendido. Nesse instante, diz a palavra de Deus que os soldados chegaram, uma multidão com armas para prender Jesus. E quando os soldados tocaram em Jesus, Pedro estava armado e cortou a orelha do soldado. E Jesus repreendeu novamente. Mais uma vez ele pisou na bola. O Senhor repreendeu, tocou na orelha de Malco e curou. Saindo dali, levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote. No pátio, uma fogueira, e Pedro e João estavam lá. E uma das servas do sumo sacerdote reconheceu Pedro e disse: tu não és o Galileu? Tu és aquele que anda com Jesus, o Galileu? Tu não é um deles? Não, eu não conheço, mulher, este homem. E não foram uma vez, mas sim 3 vezes que Pedro negou Jesus. E diz a palavra de Deus que pela 3ª vez, quando Pedro negou Jesus, o olhar de Jesus cruzou com o de Pedro. E o texto diz que Pedro saiu e chorou amargamente. Sabe, amados, nós somos humanos, passivos de erro. Nós somos pessoas que precisamos sempre estar debaixo de uma direção, de uma orientação e da presença do Senhor. Quando nós saímos do percurso, quando nós saímos da presença do Senhor, quando nós saímos do foco, muitas vezes nós nos perdemos e nos precipitamos.
Achamos que estamos capacitados, preparados para todo tipo de situação. Mas diante de uma grande dificuldade, de um grande confronto, nós nos rendemos e nos tornamos tão frágeis. E o Pedro estava neste momento, passando por uma das maiores dificuldades. E talvez, para Pedro, era só mais uma vez. Talvez ele já estava acostumado a viver esse tipo de situação. Porque ele era um homem colérico, ele era um homem sanguíneo, ele era um homem impulsivo, ele era um homem impetuoso, mas Pedro era um homem completamente apaixonado por Jesus. Pedro, ele não se entregava por qualquer coisa, Pedro não desanimava, mas neste instante Pedro saiu e chorou amargamente, o choro do arrependimento. E Deus se agrada, Deus não resiste um homem de um coração contrito e um coração quebrantado. Deus se agrada disso. Quando Deus olha para um homem que ele se entrega e se arrepende de tudo que ele faz. Porque muitas vezes nós fazemos pela fé emotiva. Muitas vezes nós fazemos todas as coisas por uma fé emotiva. E a fé emotiva, ela se esvai diante das lutas e das aflições. Esse tipo de fé leva a pessoa a sair das lágrimas ao riso. Muitas vezes vivemos pela emoção. Achamos que podemos fazer qualquer coisa. Era o que estava acontecendo com Pedro. Pedro era um homem de altos e baixos. Ele viveu muitas situações diante de Jesus, mas ele nunca tinha vivido nada semelhante como ele viveu agora, de negar o seu melhor amigo, de dizer diante de Jesus que não o conhecia, e ele tendo sido advertido, e ele reconhece isso. Por isso Pedro, como um homem que errou, ele saiu dali e se arrependeu, chorou amargamente. E o Senhor não pode ver um homem, uma mulher de um coração quebrantado, arrependido. O Senhor tem uma segunda chance. Se você é alguém que está precisando de uma segunda chance, o primeiro passo para você é o arrependimento. O arrependimento é o primeiro passo para aquele que precisa de uma segunda chance do Senhor. E Jesus, ele se agrada de todo aquele que se arrepende e busca e deixa de fazer aquilo que ele fazia. Portanto, meus irmãos, Pedro estava naquela manhã de domingo de Páscoa, necessitando de uma segunda chance. Mas foi do túmulo vazio que saiu uma mensagem que ia mudar o destino dele. Foi do túmulo que veio uma mensagem. Diz a palavra do Senhor, que nós lemos, que quando as mulheres foram até o túmulo, um anjo do Senhor falou a elas: ele não está mais aqui, mas vai e digam aos discípulos e a Pedro. Gente, não foi aos discípulos e a Tomé, o incrédulo, aquele que precisa ver para crer. Não foi para João, aquele discípulo que tanto ama o Senhor. Não foi para você, não foi para mim. Era para Pedro. E eu queria que você colocasse o teu nome agora. Vão e digam aos discípulos e a Pedro. Vão e digam a Raquel, a pastora Lisa, que eu vou para Galiléia, e eu vou à frente para Galiléia, e lá eu me encontrarei com eles. Galiléia era aproximadamente 100 quilômetros de Jerusalém. Diz a palavra de Deus que Pedro e os discípulos foram a pé. Passou-se o tempo e o Senhor não apareceu. E o texto diz que Pedro comentou: o Senhor não apareceu, eu vou pescar.
coisa que um líder, quando não está na presença de Deus, não está na casa de Deus, faz, é voltar atrás, fazer as coisas que fazia antes. E o perigo do líder que faz isso é que ele tem influência. Ele acaba levando outras pessoas. Pedro levou para pescar mais 6 discípulos. Tomé, Natanael, Tiago e João e mais 2. Sabe, é um perigo quando nós estamos afastados da presença do Senhor. E o texto diz que eles, estando a noite toda pescando, não pegaram nada. Quando foi de manhã, eles ouviram uma voz que veio lá da areia, lá da praia. Ei, filhos, tendes alguma coisa para comer? Não. Então jogue a rede do lado direito. E eis que eles jogaram a rede do lado direito e já não podiam puxar de tantos peixes. Aleluia. Diz neste momento que João é o mestre. É o mestre que está na praia. Neste instante, Pedro saltou do barco e foi a nado. Quando chegou na areia, ele encontrou o Senhor Jesus, uma fogueira, pães e peixe. E eu quero aqui, amados, aproveitar essa parte, esta cena. Eu quero trazer uma ilustração do que aconteceu neste momento para que você possa entender a psicologia de Jesus. Sabe, Augusto Cury diz que Jesus foi o mestre dos mestres. A sua inteligência, os seus pensamentos, as suas ideias, todo tipo de filosofia, todo tipo de humano que ele praticou, é algo a ser estudado, é algo a ser pesquisado, porque o Senhor Jesus tratava e gerenciava os discípulos nos momentos emocionais deles, nos momentos estressantes deles, de uma forma que nem a ciência, nem a psicologia, nem a psiquiatria, nenhum tipo de cultura, de qualquer situação pode compreender a forma como que Jesus agia para resolver algo diante dos seus discípulos. Augusto Cury, ele diz no livro Mestre dos Mestres, que a mente e o psique do ser humano há um mapa a ser percorrido com sutileza. A sua mente, o seu psique, há um mapa que precisa de muito cuidado para poder entender. E Jesus entendia. Ele diz que lá neste mapa, há perturbações, momentos de sofrimentos, alegrias, ousadias, tempos de recuos, pensamentos que transmitem de vida e tranquilidade, ideias que causam perturbações no seu psique, na sua mente. As nossas ações e nossas reações são baseadas naquilo que está na nossa mente, naquilo que está gravado no meu dia a dia, no meu dia de vida, naquilo que eu estou vivendo. A minha mente está vivendo um flash das coisas que aconteceram na minha vida. Eu faço, eu reajo, eu vivo de acordo com aquilo que está no mapa
da minha mente. E na mente de Pedro, qual era a última cena? Qual era o último flash que estava na mente dele? O que Pedro estava pensando? O que Pedro estava vivendo naquele momento? A última imagem que estava na cabeça de Pedro. Por isso, o Senhor, Jeová Jiré, o Deus provedor, quando Ele quer trabalhar nos momentos difíceis, nos momentos que você precisa de uma segunda chance, o Senhor vai prover tudo aquilo que é necessário para você ser curado. Deus vai preparar um ambiente de uma forma para que você seja tratado e seja recuperado de tudo aquilo que você está vivendo. E não é diferente com Pedro. O Senhor, Ele preparou um ambiente, Ele preparou um local. Havia um lugar, qualquer lugar, o melhor lugar que Pedro se acostumou a viver, era perto do mar. Aonde Jesus estava era na areia. O que tinha ali? Uma fogueira. O que tinha mais? Um pão, tinha peixes, estava a presença do Senhor. E eu quero aproveitar este momento, porque aqui nós temos muitas pessoas que têm o hábito de construir e de criar histórias para ser publicado. E eu quero aproveitar e criar aqui agora, para que você entenda o trabalho de Jesus na restauração de Pedro, Ele quer fazer na tua vida também. E eu queria que você percebesse quadro a quadro, cena a cena, de cada situação do que Jesus fez. Talvez você leu o texto, talvez você viu a mensagem e você não compreendeu todo aquele processo da recuperação de Pedro. Mas eu quero que você entenda como que isso aconteceu. A primeira cena, o primeiro quadro, eu quero estar dirigindo este filme. E eu quero que você perceba. Imagine a cena, está congelado, Pedro desceu do barco e a nado ele atravessou, e ele chegou à praia e o que ele encontra? Uma fogueira, Jesus, pães e peixes. Primeira cena de que Jesus faz, a palavra de Deus diz que Jesus pegando Pedro, chamou para caminhar. E Jesus está com Pedro. E eu creio que foi mais ou menos assim, meu irmão. O filme é meu. Pedro, o que você está vendo? Senhor, eu vejo meus amigos sofrendo para tirar a rede com tantos peixes da água. Vamos lá ajudá-los. Podemos ir, Pedro. Mas o que te lembra isso? O que te lembra? Ah, Senhor, lembra o melhor dia da minha vida. Lembra o dia em que eu me encontrei com o Senhor. O dia que eu me converti. O dia que eu larguei tudo para viver do seu lado. Lembra do dia que eu estava frustrado, que eu estava desanimado, estava angustiado porque eu tinha muitas dívidas e há muitos dias eu não pescava nada. E o Senhor chegou e falou, lança para a direita. E eu lancei e veio muitos peixes e os peixes já não cabiam no barco. E nós sofremos para tirar do barco. Foi o melhor dia da minha vida. Marcou na minha memória, este é um ato que aconteceu comigo e eu não deixo de esquecer, não deixo isso se apagar. Pedro, ainda tu me amas mais do que estes? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, Simão, apacenta minhas ovelhas. Pedro, o que você está vendo mais? Senhor, eu vejo pães e peixes. E o que lembra isto, Pedro? Ah, Senhor,
foi outro dia extraordinário que aconteceu comigo. É o dia da multiplicação dos pães e dos peixes. Daqui, eu não consigo esquecer a imagem e a fisionomia daquelas pessoas felizes ao ver o pão crescendo, o peixe multiplicando, e eles se alimentaram fartamente. Mas o mais importante, Senhor, deste dia, que foi o dia que eu andei sobre as águas com o Senhor, eu e o Senhor andamos sobre as águas, e este dia foi o dia mais importante da minha vida. Pedro, então, tu me amas? Ah, Senhor, tu sabe tudo. Tu sabes que eu te amo. Pedro, o que tu está vendo mais? Uma fogueira. Mas é melhor não lembrar dela, Senhor. Não quero lembrar dessa fogueira. A cena que estava na mente de Pedro remetia a uma fogueira no pátio do sumo sacerdote. Sabe, nós não queremos lembrar de coisas ruins, de coisas difíceis, de coisas que nos marcaram negativamente. Mas o Senhor Jesus, Ele é especialista em retirar de dentro de você aquilo que ficou marcado, aquilo que te aprisiona, aquilo que te prende, aquilo que não faz você andar mais, aquilo que faz você ficar travado na sua vida. O Senhor é especialista em arrancar de dentro de você isto. Pedro, é melhor falar. Que te lembra? Lembra do dia, Senhor, que eu estava do lado de uma fogueira e uma jovem perguntou se eu era aquele que andava com o Galileu. E eu disse que não. E eu neguei. Eu neguei o Senhor 3 vezes. Mas o que mais me doeu foi o seu olhar cruzando ao meu. O que mais me machucou foi o seu olhar em direção ao meu. Porque o seu olhar, Senhor, não foi um olhar de acusação. O seu olhar não foi aquele olhar que disse: ei, Pedrão, pisou na bola, hein? Eu te avisei. O seu olhar, Senhor, foi aquele olhar que disse: ei, eu te amo. Você é meu. Sou teu amigo. Conta comigo. Me espera. Me espera, porque nós vamos ter muita coisa junto. O seu olhar, aquilo me constrange. O olhar de Jesus, quando Ele olha para você, Ele olha lá dentro de você. Ele sabe a dor. Ele sabe a tua incapacidade. Ele sabe daquilo que você não consegue suportar. O olhar de Jesus é um olhar que diz: filho, eu estou te esperando, eu estou te guardando. Você está debaixo das minhas asas. Você está guardado, protegido. Eu orei, eu intercedi, porque Satanás queria te peneirar, mas eu orei, eu intercedi por você, e eu cobri a sua vida, e eu estou ainda contigo, e eu vou muito mais além por você. Me espera. Pedro, mas tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Pedro, Simão, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro, nesse momento, se entristeceu com o Senhor. E eu acho maravilhoso, meu irmão, porque quando Jesus começa a boa obra na sua vida,
Ele não vai parar. Ele não vai desistir. Ele vai fazer a obra por completo. E diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus... Ei, mais alguma coisa aí? Não, acho que não. Não, presta bem atenção. Não tem alguma coisa escondida aí dentro? Ei, não tem algo guardado aí que você não quer revelar? Sabe aquilo que só você sabe? Não tem nada. Preste bem atenção, faça uma autoanálise, dá uma olhada. E diz o texto, e eu quero ler com vocês. Eu quero ler essa passagem porque eu acho ela... Diz o texto assim: e Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem há de te trair? Vendo Pedro, a este disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: Pedro, você está olhando para as pessoas, Pedro? Por que você está assim? Você se compara aos outros. Você olha para os outros da forma que eles estão vivendo. Por que você está preocupado com as outras pessoas, com o estilo de vida dos erros que eles cometeram, das coisas que eles estão fazendo? Por que você está olhando para eles? Por que você está tentando fazer com que a tua vida seja, desde lá do cenáculo, você já começou a se posicionar que você era o melhor? Aliás, vocês já estavam discutindo quem era o melhor, quem poderia sentar à direita. Por que você fica olhando para João? Se eu quiser que ele viva até que eu venha, que te interessa? O que te importa se os outros estão fazendo algo errado? O que te interessa se na vida deles tem algo melhor do que na tua? O que te interessa se outros estão errando, estão pecando? Porque os teus olhos não estão em mim e estão na vida dos outros? Pedro, olha para mim, siga-me, age diferente. E aqui eu falo para você, meu irmão, você que necessita de uma segunda chance, talvez você possa até se arrepender, você possa até pedir perdão, mas se você não agir diferente, se você não mudar o seu comportamento, tudo vai voltar, tudo vai ser como antes, tudo vai continuar, e quem vai continuar sofrendo é você. E para nós encerrarmos esse filme, depois você vai curtir e compartilhar, diz o Senhor Jesus: Pedro, segue-me, siga-me, faça o que eu faço, viva o que eu vivo. E a Bíblia diz que Pedro viveu intensamente tudo o que o Senhor preparou para ele. Pedro viveu intensamente a obra do Senhor. A partir daí, Pedro nunca mais foi o mesmo. Pedro nunca foi aquela pessoa impulsiva. Pedro nunca foi aquela pessoa impetuosa. Mas Pedro foi um servo, um moderado, um homem inteligente, um homem aonde todo o diferencial de Deus aconteceu na vida dele. Pedro foi o primeiro, amados de Deus. Vocês talvez nunca se atentaram a isto, mas Pedro foi o primeiro homem, o primeiro ser humano a experimentar da graça de Jesus.
Jesus tinha ressuscitado. A graça era algo novo, algo a ser experimentado, algo a ser vivido. A graça do Senhor era algo para ser compartilhado, e o Senhor escolheu um homem imaturo, sanguíneo, temperamental, violento, impetuoso, para que a graça do Senhor envolvesse e transformasse o destino dele. E esta noite, eu creio que o Senhor quer mudar o teu destino, eu creio que o Senhor quer mudar a sua vida, e o Senhor está estendendo para você a mesma oportunidade de Pedro, a segunda chance para a sua vida. E eu queria que você se colocasse de pé, porque o texto diz assim, Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Pedro recebeu misericórdia de Deus. Todos eles negaram. Se você analisar bem o texto, em Mateus ele vai dizer que quando Jesus falou que eles o abandonariam, e Pedro teimosamente disse que não, todos eles concordaram com Pedro, todos eles negaram, todos eles abandonaram, todos eles fizeram aquilo que Pedro fez. O diferencial, meu irmão, e aqui eu quero deixar isso para você, é que Pedro foi verdadeiro. Pedro não fugiu. Ele seguiu Jesus de longe. Ele pisou na bola, mas ele voltou para o cenáculo. Voltou para a casa de Deus. Ele não se afastou dos irmãos, não se afastou da presença. Ele esperou no Senhor. E ele foi verdadeiro ao relatar diante de todas as pessoas, inclusive a nós que está chegando hoje, tudo aquilo que ele errou, tudo aquilo que ele fez de errado. Pedro se posicionou, Pedro não se omitiu. Eu não sei quanto a você, mas Pedro foi o homem que mais confessou ao Senhor Jesus. Ele foi o homem que mais era apaixonado por Jesus. Quantos apaixonados por Jesus nós temos aqui? Eu não sei se você já se encontrou com Jesus. Eu não sei o que é que está aí dentro da sua vida. Talvez você está precisando de uma segunda chance. Talvez o Senhor vai prover esta noite. Porque Deus é provedor, e Ele vai prover o necessário para que você seja curado. Fecha teus olhos. Eu quero adorar o Senhor neste momento. Vamos adorar o Senhor. Eu quero que o Senhor traga em sua memória